Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Basílio começa a demonstrar preocupação com os planos de Beatriz, sentindo que algo pode fugir do controle. Enquanto isso, os preparativos para o grande desfile de moda da tecelagem tropical estão a todo vapor. Jacira e Teresa fazem de tudo para convencer Eugênia a subir na passarela, acreditando que ela pode brilhar nesse evento. Em paralelo, Vinícius desabafa com Guto e revela que foi expulso de casa pelo próprio pai, deixando o amigo surpreso com a notícia. Já Violeta tem uma discussão acalorada com Eugênio, ao perceber que ele está apoiando as falas de Raimundo sobre Lígia, o que a desagrada profundamente. Enquanto isso, Nelson comete um ato condenável ao furtar o salário de Edu, criando mais uma tensão no ambiente. Por outro lado, Violeta não se deixa abalar e enfrenta Maristela com firmeza. Ela também decide apoiar Clarice em sua ideia de inscrever moças do projeto Gente Fina no desfile de moda, trazendo uma nova perspectiva para o evento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. O grande mistério que intriga os fãs de Garota do Momento está prestes a ser revelado. Desde os primeiros capítulos, Zélia tem se mostrado uma personagem enigmática, sempre ao telefone, trocando informações sigilosas sobre a família Alencar com um interlocutor misterioso. Agora, o público finalmente descobrirá a identidade dessa figura que tem ajudado Zélia em seus planos. E prepare-se, porque a revelação promete pegar a todos de surpresa. Nas cenas previstas para irem ao ar no início de fevereiro, Zélia fará mais uma de suas ligações sigilosas. No entanto, dessa vez, a conversa trará muito mais do que simples confidências. A verdade virá à tona. A pessoa com quem Zélia tem tramado é, na verdade, uma mulher. E não é qualquer mulher. Trata-se da mãe de Flora, a jovem que recentemente entrou na trama fingindo ser filha de Valéria. O que poucos sabem é que sua chegada de Flora faz parte de um plano bem arquitetado, no qual Zélia desempenha um papel crucial. Mas qual é a verdadeira relação entre ela e a mãe da garota? Seriam apenas aliadas ou haveria um vínculo mais profundo entre as duas? A trama se torna ainda mais intrigante quando descobrimos que essa mulher misteriosa carrega um passado repleto de segredos e ressentimentos. Anos atrás, ela teria sido vítima das armações da família Alencar, perdendo tudo o que tinha. Agora, movida pelo desejo de vingança, ela se une a Zélia para desmascarar Juliano e Maristela, os grandes vilões da novela. O plano inclui não apenas desmoralizá-los, mas também recuperar tudo o que lhe foi tirado. Com essa reviravolta, Garota do Momento promete prender ainda mais a atenção do público. Afinal, o que mais essa misteriosa mulher esconde? Haverá ainda mais segredos a serem revelados? E qual será o verdadeiro papel de Flora nessa história? Os próximos capítulos estão cheios de emoção e promete grandes impactos. Acompanhe e não perca nenhum detalhe dessa novela eletrizante. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, a tensão cresce quando Carmen, em um movimento calculado, finge culpar Clarice pela morte de Beatriz, manipulando os eventos a seu favor. Enquanto isso, Raimundo, determinado a esclarecer o passado, confronta Celeste, exigindo respostas sobre segredos que ela mantinha escondidos. Em paralelo, Alfredo tem um sonho misterioso com Anita, algo que o deixa inquieto e pensativo sobre seus sentimentos. A vida da jovem, porém, se complica ainda mais quando Nelson a maltrata cruelmente. Guto e Edu, ao perceberem o sofrimento da mãe, unem forças para protegê-la, mostrando que estão dispostos a enfrentar qualquer desafio para garantir seu bem-estar. No meio desse turbilhão de acontecimentos, Clarice desperta após um longo período de inconsciência, trazendo a promessa de revelações impactantes. Seu retorno pode alterar drasticamente o rumo das intrigas e mudar o destino de todos ao seu redor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo
e se inscreva no nosso canal assim, você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Enquanto isso, Eugênio e Violeta visitam Raimundo, buscando resolver pendências do passado e oferecer apoio ao amigo. A trama se intensifica ainda mais quando Eugênia decide dar aulas particulares a Topete, criando uma nova dinâmica entre eles e provocando reações inesperadas. Carlito, por sua vez, finalmente confirma suas desconfianças sobre René, o que pode desencadear novos conflitos e revelações surpreendentes. Enquanto isso, Guto encontra em Vinícius um momento de leveza e diversão, permitindo-se relaxar em meio ao caos. Por fim, Beatriz, determinada a recuperar sua identidade e se reconectar com seu passado, elabora um plano cuidadoso para se apresentar a Clarice. Sua iniciativa promete trazer grandes reviravoltas e mudar o curso dos acontecimentos para sempre. Com tantos segredos e reviravoltas, os próximos capítulos prometem emoções intensas e momentos decisivos para todos os personagens. Com o fim do relacionamento entre Eugênia e Guto, a jovem sofrerá bastante, mas encontrará uma inesperada companhia em Topete. O rapaz, que sempre teve uma relação conturbada com ela, se tornará seu primeiro aluno em aulas de reforço escolar, e aos poucos, essa convivência transformará a relação dos dois. O ponto de virada ocorre quando Eugênia pede ao pai, Alfredo, que lhe dê uma lambreta para presentear Guto na esperança de reconquistá-lo. No entanto, o apresentador recusa o pedido, e determinada a conseguir o dinheiro por conta própria, a jovem decide dar aulas particulares. Topete, que enfrenta dificuldades acadêmicas, se torna seu primeiro aluno. Esse contato mais próximo faz com que ambos superem antigas desavenças e passem a se entender melhor. Observando essa nova relação, Alfredo percebe a oportunidade perfeita para afastar Eugênia de Guto de uma vez por todas. Assim, ele toma a iniciativa de ir até o boliche onde Topete costuma frequentar para ter uma conversa a sós com o rapaz. No encontro, que está previsto para ir ao ar no dia 29, Alfredo deixa claro seu desejo de que a filha esqueça o ex-namorado e se abra para novas possibilidades. O apresentador então propõe que Topete passe a cortejar Eugênia, na esperança de que um novo romance surja entre eles. Para agradar Alfredo e se aproximar da jovem, o rapaz aceita a proposta e planeja impressioná-la. No dia seguinte, ele aparece para a aula de reforço vestido de terno e gravata, segurando um buquê de flores. A cena inesperada diverte Eugênia, que, apesar de sua surpresa inicial, demonstra um certo encantamento pelo gesto. Ao longo dos dias, a relação entre os dois continua a se desenvolver de forma gradual. Eugênia, que inicialmente via Topete apenas como um aluno, começa a enxergá-lo de outra maneira. Sua postura divertida e espontânea trazem leveza para a jovem, que ainda se recupera do término com Guto. A insistência do rapaz em conquistá-la, combinada com os incentivos de Alfredo, fazem com que Eugênia reflita sobre seus sentimentos. Enquanto isso, Guto começa a perceber a proximidade crescente entre a ex-namorada e Topete. Com ciúmes, ele tenta se reaproximar de Eugênia, mas se depara com uma barreira inesperada. A jovem, que antes estava disposta a tudo para recuperá-lo, agora encontra em Topete uma companhia que a faz rir e se sentir valorizada. Paralelamente, Alfredo continua observando a interação entre os dois, satisfeito com os resultados de seu plano. Ele percebe que a presença de Topete tem um efeito positivo na filha e incentiva ainda mais a aproximação. No entanto, Eugênia não se deixa levar tão facilmente e tenta manter os pés no chão, temendo entrar em outro relacionamento sem estar completamente pronta. A tensão entre os personagens cresce quando um evento inesperado os coloca em uma situação delicada. Durante uma festa na cidade, Guto tenta reconquistar Eugênia publicamente, mas é surpreendido quando Topete intervém, defendendo a jovem de forma inesperada.
O confronto entre os dois rapazes gera uma grande reviravolta na história, deixando Eugênia ainda mais dividida entre o passado e o futuro. Com o desenrolar dos acontecimentos, Eugênia se vê diante de uma escolha importante: dar uma nova chance ao amor ao lado de Topete ou insistir em reatar com Guto. Sua decisão promete impactar profundamente os próximos capítulos, trazendo emoção e surpresas para os telespectadores de Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Carmen abre as portas de sua casa para Beatriz e Basílio, oferecendo-lhes abrigo em um momento crucial. Enquanto isso, Maristela e Juliano celebram o sucesso de seu plano, confiantes de que conseguiram enganar seus inimigos. No entanto, a tranquilidade do casal é ameaçada quando Beto, determinado a fazer justiça, procura Glorinha e a acusa Juliano de estar envolvido na suposta morte de Beatriz. A tensão aumenta quando Zélia exige de Maristela sua parte na sociedade da empresa, pressionando-a a cumprir suas promessas. Paralelamente, Marlene recomenda a Anita para uma vaga como vendedora na perfumaria carioca, garantindo-lhe uma nova oportunidade profissional. Eugênia, por sua vez, reflete sobre suas escolhas e busca maneiras de se reaproximar de Guto, decidida a reconstruir seu relacionamento. Enquanto Sérgio idealiza um novo formato para o programa de Alfredo, trazendo inovação ao projeto, Glorinha e Beto chegam a Petrópolis. Lá, são surpreendidos pela aparição inesperada de Beatriz, que se revela para os dois, desafiando a narrativa que Juliano tentou impor. Arlete, devastada pela ausência de sua filha Valéria e da neta, começa a cogitar a possibilidade de viajar para o exterior em busca de respostas. Sua insistência preocupa Juliano e Maristela, que veem na viagem um grande risco. Se Arlete descobrir a verdade, todos os segredos que eles escondem estarão ameaçados. Assim, Juliano concorda com a ideia de Zélia e aceita apresentar Flora como sua suposta neta. A jovem tem a idade aproximada de Bia e, com um bom treinamento, pode convencer a idosa de que é a menina desaparecida. O envolvimento de Flora nesse golpe tem um motivo ainda mais profundo. Zélia mantém contato com uma mulher misteriosa que desempenha um papel fundamental na trama. Essa mulher é uma das poucas que sabem da verdade sobre a origem de Bia e a relação de Juliano com Valéria. Para garantir que seus interesses permaneçam protegidos, Zélia manipula Flora, utilizando-a como uma ferramenta em sua jogada arriscada. O que Arlete não imagina é que a história que lhe foi contada sobre sua filha e neta é uma grande mentira. Para evitar questionamentos, Juliano inventa que Isabel está no exterior realizando um tratamento médico, enquanto Valéria a acompanha e segue com sua carreira no teatro. A narrativa é convincente, mas está longe da verdade sombria que se esconde por trás dos fatos. Na realidade, Valéria nunca chegou a viajar. Ela foi assassinada por Juliano ao exigir melhores condições de vida para Isabel. O crime foi brutal e, após sua execução, Juliano tratou de apagar qualquer vestígio de sua existência. Clarice, que por acaso presenciou o ocorrido, tornou-se uma ameaça para o empresário. Para silenciá-la, ele providenciou um acidente que a deixou gravemente ferida e a fez perder a memória. Sem lembranças do que viu, Clarice se tornou uma vítima indireta da ambição desmedida de Juliano. Enquanto isso, Isabel foi completamente desassociada de sua verdadeira identidade. Criada como Bia, a menina cresceu alheia ao seu passado, sem saber que sua história estava sendo manipulada. Agora, Zélia pretende usar Flora para fortalecer a farsa, garantindo que Arlete jamais descubra a verdade. Flora, porém, não está totalmente convencida de seu papel nesse jogo perigoso. Embora tenha sido persuadida por Zélia a se passar por Bia, ela começa a perceber que há mais segredos ocultos do que lhe contaram. Conforme se aproxima de Arlete, a jovem sente o peso da mentira e começa a questionar se está disposta a carregar essa farsa até o fim. Enquanto isso, Flora se vê dividida entre continuar com o plano de Zélia ou contar a verdade para Arlete.
A dúvida a consome e a jovem percebe que pode estar se metendo em algo muito maior do que imaginava. Se decidir revelar o que sabe, corre o risco de se tornar um alvo da própria tia. Mas se continuar a farsa, estará condenando Arlete a viver uma mentira, privando-a da verdade sobre sua neta e sua filha. A estratégia de Zélia é clara: manter o controle sobre a situação e evitar qualquer deslize que possa incriminá-la. Com Juliano ao seu lado, ela acredita ter todas as peças do jogo sob controle. Mas o destino tem seus próprios planos, e conforme os segredos começam a se revelar, a trama se torna ainda mais perigosa. O futuro de Arlete, Flora e Clarice está em jogo, e qualquer movimento errado pode colocar tudo a perder. O cerco está se fechando para Juliano e Zélia, e a verdade, por mais encoberta que esteja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. A questão é: quando isso acontecer, quem sairá ileso e quem pagará o preço por tantos anos de mentiras? Sérgio surge com uma nova ideia para o programa de Alfredo, apostando que a novidade trará grande audiência. Alfredo escuta atentamente a proposta e se anima com a possibilidade de inovar seu conteúdo. Ao chegarem em Petrópolis, Glorinha e Beto são surpreendidos quando Beatriz surge diante deles. O impacto da revelação é imenso, e Beto, ainda incrédulo, tenta compreender como é possível que Beatriz esteja viva. Beatriz, por sua vez, explica os acontecimentos e revela as artimanhas que a colocaram naquela situação. Glorinha, aliviada, abraça a amiga, mas Beto sente uma mistura de alívio e raiva, determinado a acertar as contas com Juliano. Enquanto isso, Carlito se aproxima de Yolanda e, com um tom de preocupação, a alerta sobre René. Ele desconfia das intenções do homem e tenta convencer Yolanda a tomar cuidado. Yolanda, inicialmente relutante, percebe que talvez Carlito tenha razão e decide observar René mais de perto antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro com ele. Eugênia, decidida a dar um novo rumo à sua vida, resolve oferecer aulas particulares, acreditando que essa pode ser uma forma de se manter ativa e independente. Ela anuncia sua nova atividade e rapidamente atrai o interesse de alguns alunos. Enquanto isso, Guto, surpreendendo a todos, aceita sair com Vinícius. O encontro promete ser uma oportunidade de novas descobertas para ambos. Identidade da cúmplice misteriosa de Zélia é revelada. Saiba quem é. Na trama envolvente de Garota do Momento, Zélia mantém conversas frequentes e sigilosas com uma pessoa misteriosa ao telefone. Nesses diálogos enigmáticos, ela compartilha segredos e traça estratégias para enfraquecer a poderosa família Alencar. Conforme a história avança, a identidade dessa cúmplice será revelada, acrescentando novas peças ao intricado quebra-cabeça da novela das 18 horas. Determinada a destruir Juliano e Maristela, além de recuperar o que acredita que a família Alencar lhe tomou, Zélia conta com o apoio da pessoa do outro lado da linha. Essa interlocutora demonstra conhecer Zélia de forma íntima, sugerindo que existe um vínculo antigo e repleto de camadas entre as duas. O mistério envolvendo essa figura promete instigar o público até os momentos decisivos da trama. Nos capítulos previstos para fevereiro, o público começará a perceber indícios mais concretos sobre a identidade da cúmplice. No dia 11, um telefonema de Zélia promete mudar drasticamente os rumos da história. Dessa vez, a ligação não será apenas mais uma troca de confidências e conspirações, mas trará uma reviravolta crucial para a narrativa. Esse ponto de virada acontece com a chegada de Flora, uma jovem misteriosa que é contratada por Zélia para se passar pela neta de Arlete. O plano da vilã é fazer com que Flora assuma a identidade da filha de Valéria, um esquema que pode desestabilizar completamente a família Alencar. No entanto, a resistência de Flora em sair do Rio de Janeiro e embarcar nessa farsa acaba complicando os planos de Zélia, o que aumenta ainda mais a tensão. Mais adiante, o grande segredo será finalmente revelado. A cúmplice misteriosa de Zélia é ninguém menos que a mãe de Flora.
Essa revelação surpreendente cria uma conexão inesperada entre as personagens e adiciona novas camadas de complexidade à trama. Com isso, fica evidente que a mulher ao telefone não é apenas uma aliada de Zélia, mas uma peça fundamental para os desdobramentos da história. Mesmo após essa grande revelação, a relação entre Zélia e a mãe de Flora continua envolta em mistério. Ainda não será possível definir se essa mulher enigmática é uma parente distante, uma antiga amiga de Zélia ou até mesmo um caso amoroso do passado da vilã. Esse suspense manterá os espectadores atentos às novas pistas que surgirão ao longo dos capítulos. Enquanto isso, Flora começa a questionar sua participação no plano arquitetado por Zélia e sua própria relação com a mãe. Aos poucos, a jovem percebe que está sendo manipulada e começa a ter dúvidas sobre a real intenção da cúmplice de Zélia. Essa hesitação pode colocar todo o esquema em risco, criando novas reviravoltas que prometem movimentar a trama. Conforme a história se desenrola, Juliano e Maristela começam a desconfiar que há algo estranho acontecendo. Com a chegada de Flora e os movimentos suspeitos de Zélia, os dois iniciam uma investigação para descobrir quem está por trás dos acontecimentos que vem ameaçando a família Alencar. Esse jogo de gato e rato entre os protagonistas e a vilã promete trazer momentos de grande tensão e revelações impactantes. A aliança entre Zélia e a mãe de Flora será testada conforme novas verdades vêm à tona. O passado oculto dessas duas mulheres pode esconder segredos que vão muito além de uma simples conspiração contra a família Alencar. A novela promete explorar cada detalhe dessa relação, trazendo respostas inesperadas e consolidando Garota do Momento como um dos grandes sucessos da teledramaturgia atual. O público pode esperar episódios eletrizantes, repletos de suspense, traições e reviravoltas emocionantes. Quem realmente é essa mulher misteriosa? Até onde vai sua lealdade com Zélia? E Flora, será capaz de seguir com o plano ou decidirá mudar de lado? Essas perguntas serão respondidas nos próximos capítulos dessa instigante trama. A noite estava escura quando o carro de Basílio derrapou na estrada sinuosa e perdeu o controle. O impacto foi violento. Beatriz sentiu o mundo girar antes de tudo ficar em silêncio. Longe dali, Clarice acordou sobressaltada, o nome de Beatriz escapando de seus lábios em grito angustiado. Algo dentro dela dizia que algo terrível havia acontecido. Em meio aos destroços do acidente, Basílio, ferido, lutava para manter a consciência. Com esforço, retire Beatriz para fora do veículo capotado. Ela tossiu recobrando os sentidos e ele a segurou pelos ombros. Ninguém pode saber que estamos vivos, sussurrou a expressão grave. Beatriz olhou ao redor, assustada, tentando entender o porquê daquele segredo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Lígia desabafava com Celeste sobre sua separação. O termo abalara profundamente, mas Celeste a encorajou a recomeçar. Paralelamente, Guto e Edu confrontaram Nelson sobre atitudes suspeitas, exigindo exigida. Na tentativa de trazer leveza à rotina, Vinícius chamou Guto para uma sessão de cinema, buscando distraí-lo das tensões do momento. A tragédia do acidente logo se aconteceu. Beto ficou arrasado com a notícia da suposta morte de Beatriz. A informação também atingiu Clarice como um golpe, confirmando o pressentimento que ela teve na noite anterior. Ela se recusava a acreditar, mas as evidências eram claras. Beatriz estava desaparecida, e as chances de sobrevivência eram mínimas. Enquanto isso, Jacira, cheia de culpa, confessou a Alfredo que vinha enviando cartas para Eugênia, fingindo ser um admirador secreto. Alfredo ficou surpreso, anunciando-a sobre os riscos desse engano. Já René, por outro lado, causou uma excelente impressão em Yolanda, que começou a vê-lo com outros olhos. Longe de todos, Basílio e Beatriz ficaram abrigados na casa de Carmen. Com os nervos à flor da pele, explicaram o ocorrido e o porquê de precisarem desaparecer.
Maristela e Juliano ficaram por trás do atentado e fingir suas mortes era a única maneira de se manterem a salvo. Carmen, chocada, forneceu informações sobre eles, mas alertou que o perigo ainda não havia passado. O destino de Beatriz estava entrelaçado a segredos e conspirações. Enquanto todos lamentavam sua perda, ela precisava lutar para sobreviver e buscar justiça. No entanto, esconder-se não seria fácil, pois a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Enquanto isso, Beto e Glorinha decidiram ir até Petrópolis, determinados a encontrar respostas. Eles suspeitavam que algo não estava certo e precisavam entender exatamente o que tinha acontecido. Quando chegaram à casa de Carmen, foram surpreendidos pela revelação. Beatriz estava viva. Em meio a lágrimas e abraços, a verdade veio à tona. Beto, no entanto, não conseguiu conter sua indignação. "Foi Juliano! Eu sei que foi ele!" acusou, tomado pela raiva. A tensão aumentou ainda mais quando Maristela e Juliano apareceram na casa de Carmen, fingindo compaixão pela perda de Beatriz. Com olhares calculistas e palavras ensaiadas, os dois tentaram manipular a situação. Mas Carmen, já desconfiada das verdadeiras intenções deles, decidiu jogar com inteligência. Fingindo estar devastada, ela apontou Clarice como culpada pela morte da neta, deixando os vilões desconcertados. O plano de Carmen era simples: desmascará-los aos poucos, fazendo com que revelassem suas próprias falhas. O jogo estava apenas começando. Beatriz sabia que não poderia se esconder para sempre. Em algum momento, precisaria enfrentar seus inimigos e provar a verdade. Mas, por enquanto, manter-se nas sombras era a única forma de sobreviver. O tempo corria contra eles, e cada movimento precisava ser calculado. A batalha entre o bem e o mal estava apenas começando, e Beatriz, agora mais forte do que nunca, estava disposta a lutar até o fim para recuperar sua vida e fazer justiça. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano fica aterrorizado ao descobrir que Maristela planeja um atentado contra Basílio e Beatriz. Enquanto isso, Celeste começa a criar laços com Lígia e Anita enfrenta Nelson de maneira destemida. Basílio percebe que a família Alencar já descobriu a verdadeira identidade de Beatriz, aumentando sua preocupação. Em meio a isso, Beto acompanha Beatriz em uma visita a Clarice, mas a encontram dormindo. Ronaldo provoca Bia, gerando tensão, enquanto Sérgio dá conselhos a Alfredo sobre Teresa e Anita. O clima se complica ainda mais quando Basílio flagra uma conversa suspeita entre Maristela e Juliano, na qual eles tramam um acidente para eliminá-lo junto com Beatriz. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Na Magnifique, Bia sai em defesa de Celeste, que é hostilizada por uma aluna devido ao desquite de seus pais. Paralelamente, Carmen tem um mau pressentimento sobre Beatriz, aumentando a apreensão sobre o futuro da jovem. Durante a fuga com Beatriz, Basílio enfrenta um momento de tensão extrema ao perder o controle do automóvel, deixando o destino dos dois incerto. Basílio surpreende ao se revelar muito mais astuto e perigoso do que Juliano jamais poderia imaginar. Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato arquitetada pelo ex-patrão, ele retorna determinado a se vingar e garantir sua ascensão. Com um plano meticuloso, Basílio começa a chantagear Juliano e impõe uma exigência audaciosa: um cargo de alto escalão na perfumaria carioca. Durante os anos em que trabalhou como motorista e capanga da família Alencar, Basílio reuniu diversas provas incriminatórias contra Juliano. Entre os documentos que conseguiu coletar, há registros de fraudes fiscais, extratos bancários de contas secretas e até evidências de desvios milionários. No entanto, sua lealdade ao patrão o impedia de usar esse material contra ele. Mas tudo mudou
quando Basílio sofreu um misterioso acidente de carro, que ele acredita ter sido uma tentativa de assassinato encomendada pelo próprio Juliano. Após o ocorrido, ferido e desconfiado, Basílio encontra refúgio no orfanato de Carmen, onde se esconde com Beatriz. Lá, ele se recupera e começa a planejar sua vingança. Paralelamente, Beatriz assume a identidade de Glorinha e participa de um concurso musical na TV Ondas do Mar. Disfarçada e usando uma máscara, ela vence a competição. Porém, no momento da premiação, surpreende a todos ao revelar sua verdadeira identidade, anunciando em rede nacional que está viva e que é filha de Clarice. O choque dessa revelação provoca um verdadeiro alvoroço na cidade. Enquanto isso, Basílio aproveita o impacto causado por Beatriz para executar sua próxima jogada. Sem aviso, ele invade a sede da Perfumaria Carioca e exige uma reunião particular com Juliano. Ao encontrar-se com o empresário, Basílio coloca uma pasta sobre a mesa e começa a abrir os documentos, um a um, expondo os crimes do ex-patrão. Ele mostra extratos bancários fraudulentos, comprovantes de transferências suspeitas e até mesmo notas fiscais falsificadas. Juliano, pálido e visivelmente desconcertado, tenta desqualificar as acusações, mas Basílio tem cartas ainda mais perigosas na manga. Com um sorriso triunfante, Basílio propõe um acordo. Ou Juliano lhe dá um cargo de confiança na Perfumaria Carioca, ou ele entregará toda a documentação para Maristela e para as autoridades. O empresário tenta ganhar tempo e pede um prazo para pensar. No entanto, Basílio sabe que Juliano está encurralado e sem opções. Pressionado, o vilão não tem outra escolha senão ceder à chantagem. Assim, Basílio conquista um cargo de alto escalão na empresa e se torna um dos homens mais influentes da Perfumaria Carioca. Agora, com o poder nas mãos, ele saboreia sua vitória enquanto Juliano, humilhado e acuado, tenta desesperadamente encontrar uma forma de se livrar dessa nova ameaça. O jogo virou, e Basílio mostra que, nesta guerra de interesses, ele pode ser muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Juliano não mede esforços para manter sua casa sob controle. Determinado a afastar Beatriz e Carmen de qualquer forma, ele dá ordens claras a Coralina. Dê um jeito de mantê-las longe daqui. Não quero nenhuma das duas perto de Clarice. Coralina, apesar de hesitante, sabe que não pode desobedecer. Ela precisa encontrar uma maneira de cumprir a exigência sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Anita sente o peso do passado se abater sobre ela. A notícia da volta de Nelson a deixa em pânico. Seu retorno pode significar problemas, e ela não sabe como lidar com isso. Celeste, por outro lado, segue seu próprio caminho. Sem lugar para ficar, acaba encontrando refúgio na boate de Lígia, onde se acomoda e tenta reorganizar sua vida. Na casa de Raimundo, o clima é de tristeza. Ele lamenta com os filhos sobre as dificuldades que vem enfrentando, sentindo-se impotente diante dos desafios. Já Alfredo, movido por uma preocupação crescente, decide procurar Anita. Algo lhe diz que ela precisa de ajuda, e ele quer estar ao lado dela nesse momento difícil. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Yolanda, determinada a esclarecer suas dúvidas, pede a Ana Maria que a apresente a René. Preciso conhecê-lo pessoalmente, ela insiste. Há algo na história dele que ainda não a convence, e ela quer tirar suas próprias conclusões. Enquanto isso, Maristela se aproxima de Basílio.